Bom dia. Mais uma aula aí de História com a professora Monara. E hoje a gente vai ver o assunto do crescente fértil, a parte da Mesopotâmia, porque crescente fértil envolve tanto a Mesopotâmia quanto o Egito, certo? Por que crescente fértil? Primeiramente porque tinha o formato de uma lua, por isso o nome crescente fértil. Eu coloquei aí essa imagem para vocês visualizarem que quando pegava a região toda, ela tinha o formato parecido com uma lua crescente, daí o nome. Essas sociedades que ficavam na região do crescente fértil eram sociedades hidráulicas, ou seja, elas utilizavam os rios para a sobrevivência. O modo de produção tinha um modo de produção asiático, ou seja, o sistema econômico de produção e trabalho tinha as seguintes características: servidão coletiva, o Estado como dono das terras, uma monarquia teocrática, grandes obras públicas por parte do Estado e pagamento de impostos por parte dos camponeses. Agora vamos, enfim, para a parte da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia significa terra entre rios, e os principais rios eram os rios Tigre e Eufrates. Atualmente é onde está o território da Turquia, da Síria e do Iraque. A administração mesopotâmica ela se baseava tanto no sacerdote quanto no rei. O sacerdote ficava responsável pela parte dos templos e o rei pela parte dos palácios. As funções dessa administração eram manter as rotas comerciais, organizar exércitos e coordenar a execução de obras. A economia era baseada na agricultura, porém também tinha pesca e criação de animais e o comércio, sendo produtos agrícolas, artesanais e metais. A sociedade mesopotâmica estava dividida entre homens livres e escravos. Os homens livres eram a maioria da população. Sofriam distinções que dependiam tanto da origem como do ofício e do lugar que moravam. E os escravos eram a minoria da população. Esses escravos eram os prisioneiros de guerra ou também poderiam ser pessoas livres que eram vendidos para mercadores de escravos. Era uma sociedade politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, e existiram vários povos na região mesopotâmica. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses povos. Primeiramente, os sumérios, que foram responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura, através da criação do arado e da roda, e também pelo surgimento da escrita, que foi a escrita cuneiforme. Os acádios acabaram sendo responsáveis pelo declínio das cidades-estados sumerianas, conquistaram as cidades do centro e do sul da Mesopotâmia, foi o primeiro império da Mesopotâmia e responsável pela cultura sumério-acadiana, já que eles conquistaram as cidades-estado dos povos sumérios e aí acabaram fazendo essa cultura desses dois povos juntos. A Babilônia, que aí a gente tem o primeiro império babilônico, várias construções que levaram ao maior desenvolvimento da agricultura, e o famoso Código de Hammurabi, também chamado de princípio do talião, que é o olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que você fizesse, você iria ser punido de acordo com o que você fizesse, certo? Os hititas foram um poderoso império da Mesopotâmia. Sua importância são deles os documentos mais antigos escritos em língua indo-europeia e foram através deles que se desenvolveram os carros de guerra que transportavam 3 pessoas, sendo dessas 3 pessoas, um era condutor e os outros 2 eram guerreiros. Perdão aí, gente, pelo errinho ortográfico aí, meu teclado acabou engolindo um R da palavra carros, aí não é caros, tá, gente? É carros. Então, se desenvolveu esse carro de guerra e acabou sendo muito bom para os combates, porque antes ficava a mesma pessoa que guerreava, ela ficava conduzindo o carro, e agora uma pessoa era responsável só por essa condução desse carro de guerra, e agora tinham 2 guerreiros. Os assírios, que foi um império conhecido pela brutalidade, fortalecimento e expansão de seus domínios pela Mesopotâmia. Por ser um império muito bruto, acabou se fortalecendo e foi mais fácil para expandir os domínios dele, né? E foi uma grande potência militar. Os caldeus
foram responsáveis pelo segundo Império Babilônico, libertaram a Babilônia do Império Assírio, a presença de Nabucodonosor II e a reconstrução e embelezamento da Babilônia. Na Mesopotâmia, a gente tem também a figura dos zigurates, que é uma forma de templo criada pelos sumérios e comum para os babilônios e assírios, pertinente à época do antigo Vale da Mesopotâmia e construído na forma de pirâmides terraplanadas. E eu deixo aí para a tarefa de vocês a leitura do capítulo 4 do livro de história de vocês, que vai da página 43 até a 51, e atividade na página 52. Bons estudos!